Queridos irmãos, graça e paz, vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa leitura nesse momento. Os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler hoje à noite apenas 2 versículos. Colossenses capítulo 1, nós iremos ler o versículo de número 13 e 14, texto básico de nossa meditação hoje à noite. Nós vamos ler o texto e logo em seguida a nossa irmã Cristiane Gisela vai nos conduzir no cântico em forma de oração, pedindo para que o Senhor Deus nos fale através da sua santa palavra. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Todos os irmãos encontraram esse texto? Amém? Vamos ler? Ele... Na versão NVI, irmãos, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Vamos ouvir essa canção, que é uma oração, que é uma prece, uma petição ao nosso Deus para que Ele nos edifique, para que Ele nos fale através da sua santa palavra. Queridos irmãos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por esse momento de culto, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, apenas com um propósito, um objetivo, que é glorificar o teu nome. Pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor fale aos nossos corações. A tua palavra, ó Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Por isso, ó Deus, pedimos que ela nessa noite cumpra aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. A tua vontade soberana, irresistível, nessa noite, ó Deus, possa de fato alcançar e transformar vidas para o louvor e para a glória do teu santo nome. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos muito bem que o contexto em que Paulo está inserido quando ele escreveu essa carta a igreja que estava na cidade de Colossos, é um contexto adverso, não apenas pelo que ele estava passando pessoalmente, pois ele se encontrava aprisionado em Roma, mas principalmente pelo contexto em que a igreja de Colossos estava. Nós sabemos, queridos irmãos, que Paulo escreve essa carta depois da visita de Epáfras, um líder e o pastor da igreja de Colossos, a ele quando ele estava em Roma. E algo preocupava Epáfras e preocupava Paulo também, que era a presença de falso ensino, a presença de falsos mestres, a presença de pessoas que estavam ali para perturbar a igreja de Cristo. E, queridos irmãos, o tema central dessa carta, e a gente sempre procura, ao expor uma carta, repetir esse tema com a finalidade de memorizar, de impregnar a nossa mente, que é o tema dessa carta específica é Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, nós vimos que aquela era uma carta da alegria,
Era o tema central e geral aos filipenses. A carta aos Colossenses é a pessoa e a obra de Cristo. E por que a pessoa e a obra de Cristo é o centro dessa carta? Justamente por causa do falso ensino que atingia diretamente e objetivamente a pessoa de Cristo e a sua obra. E é por essa razão que o apóstolo vai fazer aquilo que, na visão de muitos teólogos, é a descrição ou relato escriturístico mais intenso, mais profundo, mais claro a respeito de Cristo e da sua obra aqui nesta carta. Paulo vai se deter a pessoa e a obra de Cristo como em nenhuma outra carta dele ele o fez. Justamente porque o seu propósito era mostrar a supremacia da obra de Cristo. Era mostrar a suficiência da obra de Cristo. Era mostrar que aquele que crê verdadeiramente em Cristo, não há absolutamente necessidade de acréscimo, de reformulação, de mudança, de observância de obras ou de ritos judaicos. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo, aquilo que Ele fez é suficiente para salvar o pecador. E essa carta, queridos irmãos, Paulo aborda essa temática de forma muito profunda, muito clara, muito exaustiva. Nós, quando estivemos analisando dos versículos de número 1 até o versículo de número 12, nós estivemos vendo a saudação de Paulo e depois estivemos vendo a oração de Paulo contendo gratidão, dos versículos 13 até o versículo 3 até o versículo de número 8, quando Paulo agradece a Deus pela vida da igreja em Colossos, e a oração de Paulo com petição, quando ele começa a orar pela igreja de Colossos, do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Paulo agradece pela igreja de Colossos, porque ele sabe que, a despeito da presença de falsos mestres, aquela igreja não se tornou vulnerável, não se tornou insensata, a ponto do falso ensino fasciná-la, diferentemente do que fez as igrejas do sul da Galácia, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, repreendendo e admoestando aquela igreja, porque ela tinha sido fascinada, enganada, seduzida pelos falsos mestres, pelos judaizantes. Aqui não é isso que acontece. Paulo, quando toma conhecimento de como era que a igreja de Colossos estava, Epáfras relata que ela ainda estava firme no evangelho que outrora tinha recebido e tinha ouvido. E Paulo, naturalmente, ora e intercede para que aquela igreja seja cada dia mais formada pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, de modo que eles continuassem crendo no evangelho de Cristo Jesus. Queridos, essa é a ideia do versículo 1 até o versículo de número 12. Mas quando nós chegamos no versículo de número 13, agora Paulo vai adentrar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Esses próximos versículos que nós estaremos estudando hoje, nos próximos domingos, eles vão tratar de maneira muito enfática sobre quem Cristo é e aquilo que Cristo fez. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente analise inicialmente os versículos de número 12, os versículos de número 13 e os versículos de número 14. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para que a gente faça essa análise a priori, observando algumas palavras e alguns termos que Paulo utiliza nestes dois versículos. O primeiro deles, ou o primeiro, é o versículo de número 13, e Paulo usa aqui inicialmente uma expressão
grega, a expressão resgatou, ou na versão atualizada como os irmãos têm, e ele nos libertou do império das trevas. O que significa esse resgate? O que significa essa libertação? A ideia da palavra utilizada aqui por Paulo, queridos irmãos, significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Paulo então usa aqui, ele nos libertou, ele nos resgatou, Deus nos salvou de uma prisão, de uma escravidão. Essa é a ideia quando Paulo usa essa expressão grega. Mas ele não deixa, queridos irmãos, que aqueles que leriam a sua carta ficasse a perguntar ou a questionar que escravidão ou de quem era que esse povo era escravo a ponto de Cristo libertar. Ele concomitantemente diz, ele nos libertou do império. A palavra grega exousia, que aparece aqui para império, é a ideia de alguém ou algo que exerce autoridade e poder. E Paulo avança e nos diz que esse império é o império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo está, queridos irmãos, aqui mostrando a obra de Cristo, mostrando aquilo que Cristo faz, ou aquilo que Cristo fez. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele, até o versículo de número 12, ele vem, ou ele introduz a sua carta, muito utilizando o pronome pessoal, na segunda pessoa do plural, vós, vocês. Mas quando ele começa a tratar sobre a obra de Cristo e sobre os efeitos dessa obra, ele deixa o uso do pronome pessoal da segunda pessoa do plural, vós, e traz para nós, dando uma inclusão a ele, a Timóteo, que estava com ele provavelmente quando ele escreveu essa carta, a Epáfras, que relata como era que a igreja de Colossos estava, e a todos aqueles que porventura lessem essa carta. Ele nos libertou do império das trevas, do império de Satanás, desse reino mau, desse reino perverso, desse reino destruidor. Aqui, queridos irmãos, Paulo utiliza duas palavras antagônicas, opostas: trevas e luz. Palavras essas que são usadas em toda a Escritura para caracterizar o reino de cada um. E Paulo vai deixar muito claro que o reino de Satanás é um reino de trevas, é um reino de escuridão, é um reino de destruição, é um reino de morte. E ele então diz: olha, Cristo libertou-nos dessa escravidão, desse aprisionamento. Jesus nos contou uma belíssima história quando ele falou sobre o valente. E ele naturalmente mostra que há um mais valente que adentra a casa, que amarra aquele que tinha posse dos bens que estavam ali em sua casa e começa a saquear os seus bens. E Jesus nos conta essa metáfora, irmãos, para mostrar que ele é justamente aquele que veio e que amarrou o inimigo, que amarrou Satanás, que o prendeu e que está saqueando os seus bens, que são vidas, que sou eu e que é você. E Paulo então diz: olha, Deus
através de Cristo, Ele nos libertou desse império trevoso, destrutivo, do império de Satanás. Mas Paulo avança ainda no versículo de número 13 e nos diz que Ele não apenas libertou, mas Ele fez um transporte. E esse transporte que Ele fez para o reino do Filho do seu amor. A palavra grega aqui usada para transporte, irmãos, ela era usada frequentemente para denotar a deportação de um grupo de homens ou a remoção deles para formar uma colônia. Isso acontecia muito no período antigo, quando se descobria um novo território, e aquele território era um território muito fértil, muito produtivo. E aí se transportava um determinado grupo de pessoas para que pudessem habitar aquela localidade, explorar as suas riquezas e, consequentemente, consolidar ali uma cidade. Então, Paulo usa uma palavra muito conhecida e uma palavra comum naquele período, mostrando que após a libertação, Deus transporta, Deus deporta esses que foram libertos por Ele e agora transporta para um reino e o reino do seu amor. William Hendricks, comentando a expressão resgate aqui, ele diz assim: Ele nos atraiu a si, livrando-nos da condição de desgraça. O verbo resgatar, no presente contexto, subentende tanto escuridão e miséria completamente irremediável, nas quais, separados da misericórdia de Deus, nós, os colossenses, Paulo e outros, vínhamos tateando, como também a gloriosa, porém árdua obra da redenção, necessária para nos emancipar, tirando-nos do nosso estado decaído. O Pai nos resgatou, enviando-nos seu Filho encarnado. Paulo está dizendo, olha, Deus em Cristo nos liberta desse império de trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, do seu Filho em quem Ele tem prazer. Mas ele avança, queridos irmãos, e fala no versículo de número 14 o seguinte: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo vai usar outras palavras aqui, e a primeira que ele utiliza é a expressão redenção, que gera a sequência do versículo 14. É como se Paulo estivesse esmiuçando a parte A do versículo 14, quando ele diz: em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção, conforme o dicionário Vini, é perdão, é justificação. John Stott diz que quando nós falamos sobre redenção, o cenário muda, ou o cenário é diferente. O cenário que John Stott diz que quando nós falamos em redenção se apresenta é o cenário de mercado. Quando nós utilizamos a expressão justificação, o cenário é de um tribunal, onde o criminoso, o culpado, comparece perante o juiz, para que o juiz emita um veredito, uma sentença. Mas quando a Bíblia fala sobre redenção, John Stott diz que o cenário não é de um tribunal, o cenário é de um mercado, porque era a palavra utilizada para transações comerciais. Redimir é comprar ou comprar de volta, quer como uma transação comercial, quer como um resgate. Redenção é um processo que envolve libertação através do pagamento de um preço, de um resgate. Então Paulo está com o cenário de uma negociação,
com o cenário de uma relação comercial. Eu estou redimindo estes, eu estou comprando estes, e essa compra requer um preço, requer um pagamento. De modo, queridos irmãos, que quando nós falamos em redenção ou em resgate, algumas coisas precisam vir à nossa mente. A primeira é a situação na qual estávamos e que foi necessário um resgate, a situação de pecado. Esse é o cenário, irmãos, que a Bíblia mostra e que a Bíblia apresenta. O homem, em seu estado de pecado, em seu estado natural, ele está cativo, ele está preso, ele está refém, ele não tem vontade própria, ele não tem liberdade para escolher absolutamente nada que não seja fazer a vontade do seu Senhor, que é o pecado. Esse é o cenário que a Bíblia nos apresenta, e a Bíblia não faz vistas grossas ou eufemismo para falar a respeito do pecado. Pelo contrário, a Bíblia descreve o homem como pecador em um estado de escravidão, de miséria. Essa é a situação que o homem se encontra. A imagem bíblica repassada é que nós somos conservados em cativeiro, do qual somente o pagamento de um resgate pode nos libertar. A situação do homem não é de um cativeiro físico, material. Até o foi lá no Egito, para prefigurar aquilo que Cristo faria espiritualmente no Novo Testamento. Porque o povo, quando estava cativo ali no Egito, debaixo da opressão de Faraó, e Deus levanta Moisés para ser o condutor da libertação daquele povo, e inclusive na saída do Egito, Deus estabelece a celebração da Páscoa. Ali na libertação já há a imagem do sangue do Cordeiro, que deveria ser aspergido nos umbrais da porta. Ali já havia o juízo de Deus, privando e salvando aqueles que tinham nos umbrais da porta o sangue, mas ao mesmo tempo exterminando aqueles que não tinham. Mas ali era um cativeiro físico, material. Os israelitas estavam de fato debaixo do cativeiro egípcio. Apontava, prefigurava a obra de Cristo no Novo Testamento. Mas qual é a real situação que o homem se encontra e precisa de redenção, precisa de libertação, precisa de um pagamento para que ele seja livre? É o cativeiro moral, é o cativeiro espiritual. Essa é a escravidão que a Bíblia nos descreve como transgressão, como pecado. Segunda questão que a gente precisa levar em consideração, queridos irmãos, quando nós pensamos em redenção, além da situação do homem, é o preço pelo qual nós fomos redimidos, foi o próprio Cristo. Se a palavra redenção que Paulo usa no versículo 14, ela denota o pagamento de algo, a compra de alguma coisa mediante o preço de algo. Qual foi esse preço? Foi o próprio Cristo. E a sua obra, claro que teve o seu ápice, o seu ponto culminante na crucificação, mas esse custo, esse preço foi altíssimo e já começou na sua encarnação. Quando Cristo se tornou homem, semelhante a mim, semelhante a você, ele já estava no estado de humilhação. Mas ele enfrentou mais, enfrentou a morte, enfrentou a crucificação. O preço pago foi Cristo. Ele
deu a si mesmo em resgate não de muitos, aliás, de muitos e não de todos. Porque se Cristo tivesse dado a sua vida para salvar toda a humanidade, mas essa humanidade toda não será salva, o sacrifício de Cristo seria ineficaz, seria limitado. Mas o sacrifício de Cristo, o preço que Ele pagou, a sua própria vida para resgatar aqueles que Ele de antemão escolheu para que fossem seus filhos. Quando pensamos em redenção, além da situação, além do preço, nós precisamos lembrar, queridos irmãos, também sobre os direitos de posse que o Redentor adquire por meio do pagamento. É por essa razão que atribui-se a Cristo o senhorio da igreja e de cada cristão. Foi porque Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. É por isso que a igreja é de Cristo. Ninguém tem o poder de ser dono, de ser proprietário da igreja. A igreja é de Cristo porque Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Esses que outrora estavam numa situação deplorável de miséria, aprisionado, escravizado no pecado, Ele deu o seu sangue, deu a sua vida para resgatar. A partir desse momento Ele se torna dono, proprietário. A posse da vida da igreja, dos cristãos, é de Cristo e somente dele. Queridos, à luz dessas verdades, nós podemos aprender algumas lições. E a primeira lição que nós podemos aprender à luz dessas verdades é que Deus é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação. A salvação é uma obra monergística. A salvação é uma obra de uma única pessoa, Deus. O homem não tinha condições de se tornar merecedor da sua própria salvação. O homem não tinha condições de encontrar libertação para si mesmo. Ele não conseguia tirar as algemas de si mesmo. É Deus quem é o autor da salvação, Ele quem planejou, Ele quem executou, e é Ele quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. Segundo, quem está em Cristo é verdadeiramente livre. Quem está em Cristo é verdadeiramente livre. A Escritura é clara ao nos dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Jesus mesmo enfatizou: se vocês conhecerem a verdade vos libertará, e a verdade sou eu. Se vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma pessoa liberta, regenerada, transformada pelo poder do Evangelho. É por essa razão que o pastor Augusto Nicodemos diz que a melhor maneira da igreja enfrentar a ação de Satanás é pregando o Evangelho, é anunciando o nome de Cristo, porque quando alguém é alcançado pela graça de Deus, quando alguém é transformado, é alcançado, nasce de novo, essa pessoa verdadeiramente é livre. Nós não podemos, queridos irmãos, alegar algemas, prisões a algumas coisas da nossa vida. Em Cristo nós somos livres.
E essa mensagem era importante no contexto da igreja de Colossenses, porque lá adiante nós veremos Paulo confrontando pessoas e o falso ensino mesmo, que colocava amarras, que colocava doutrinas humanas, que estabelecia uma dieta, a ponto de Paulo confrontar e questionar: vocês não foram livres por Cristo? Como é que vocês estão agora se submetendo aos rudimentos do mundo? Como é que vocês agora estão deixando com que homens coloquem sobre vocês mordaça, algema, prisão? Em Cristo vocês foram livres. Quem está em Cristo, queridos, é verdadeiramente livre. E terceira e última lição: a obra de Cristo é o fundamento da salvação. A obra de Cristo é o fundamento da salvação. Nós vamos ver já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na era cristã, Deus nunca teve outro meio e outra forma de salvar o pecador, senão por meio da obra de Cristo Jesus. Não confiança em méritos, em obras próprias, não confiança em algum outro ser, a não ser em Cristo, porque a sua obra é o fundamento da salvação. Mais adiante, Paulo vai retomar a esse tema ainda no capítulo 2 da carta, e vai justamente dizer que por causa de Cristo e por causa da sua obra, ele triunfou sobre Satanás naquela cruz, expôs Satanás ao ridículo, ao vexame, ao escárnio, perdoou os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, e nos fez agora filhos de Deus, desfrutando de vida. E tudo isso, irmãos, somente por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele não deu ouro, não deu prata, como disse Pedro. Não fomos salvos mediante coisas corruptíveis, como ouro e prata. Fomos salvos mediante o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Se eu e você objetivamos, queridos irmãos, ter perdão dos nossos pecados, ter a salvação das nossas vidas, só há um meio, só há uma pessoa, só há uma forma: fé em Cristo Jesus. Você crê em Cristo? Mas não é crer em Cristo em mais alguma coisa. Os falsos mestres de Colossos diziam isso. É crer em Cristo e somente em Cristo. Ele é suficiente para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, para nos transformar. Somente Cristo Jesus, louvado seja o seu nome. Não precisa acrescentar nada, não precisa aumentar nada. A única coisa que nós precisamos é crer e professar a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso, queridos irmãos, que o apóstolo vai seguir durante os versículos seguintes e vai nos mostrar a preciosidade, a supremacia, a grandeza de Cristo Jesus, e vai nos mostrar que não há ninguém que se iguale, que se compare ao nome de Jesus. Ele é suficiente para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Deus, nós
Queremos te louvar, Pai, te exaltar por essa dádiva maravilhosa, a dádiva da salvação. Não merecíamos nada, e o Senhor nos presenteou, o Senhor nos abençoou com o perdão dos nossos pecados, com a libertação das nossas vidas, com a deportação para o teu reino, Deus. Deus, nós queremos nessa noite te louvar, e não há palavras que consigam exprimir a gratidão que há no nosso coração pela dádiva maravilhosa da salvação. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado muitas outras bênçãos, mas nenhuma delas se compara à salvação, ao perdão dos nossos pecados. Deus, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor nos faça entendedores dessas verdades, nos faça conscientes de que nós andávamos perdidos e o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, que nós andávamos desgarrados, que nós andávamos sem pastor, mas o Senhor, o supremo e bom pastor, foi ao nosso encontro, nos resgatou e nos colocou no teu aprisco. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse privilégio de pertencermos ao Senhor, de sermos propriedade tua, de ter, ó Deus, em nossa vida as marcas de Cristo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos em gratidão, em louvor, não pelo que o Senhor fará, mas pelo que o Senhor já fez. O Senhor nos salvou e nos libertou, bendito seja o teu nome. Deus, se há nessa noite aqui vidas aprisionadas, vidas escravizadas, que o Senhor poderoso transforme, liberte para o louvor do teu nome. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido...